Com certeza você já percebeu que nós não utilizamos a mesma resina para a mesma finalidade e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Fala pessoal, tudo bem? Então eu quero contar para vocês hoje os 3 tipos básicos que nós temos de resina odontológica voltada para o mercado de impressão 3D. Então, para você que está entrando agora e não conhece nada de impressão 3D, eu vou deixar um card aqui para você entender como que a impressão funciona e para que ela serve também, né? Onde que ela se encaixa nesse fluxo CAD/CAM. Então, para quem já assistiu os vídeos e já conhece um pouco sobre a parte de impressão 3D voltada mais para odontologia, que são os tipos de impressora SLA, DLP, que usam resina líquida, basicamente como funciona? Ela vai juntando uma camada na outra, vai polimerizando essa camada e vai construindo o nosso objeto 3D. Só que para isso, a gente tem que entender a finalidade daquele objeto, daquela coisa que você está criando. No caso da odontologia, nós temos basicamente 3 tipos de resina que a gente utiliza para fazer diversas coisas. A primeira delas são resinas que nós chamamos de resinas, não tem um nome muito específico, mas são resinas comuns ou resinas não biocompatíveis, que são resinas que não vão ficar muito tempo na boca. Então a resina não biocompatível, né, a resina comum, a gente utiliza para quê? Fazer modelo, fazer troquel, fazer algumas guias de desgaste que não vão ficar muito tempo na boca. Outras finalidades que você não vai deixar muito tempo na boca, a pessoa não vai ficar um longo período com esse objeto na boca. Normalmente essas resinas ou elas são transparentes ou elas são opacas, né? Elas são tem algum opacificador ali, alguma cor para deixá-la opaca. Qual que é a diferença? A transparente, ela vai imprimir igual a resina cinza, a resina bege, por exemplo. A única diferença é que na transparente, para você ver detalhes, é um pouquinho mais complicado de você ver por conta da transparência dela mesmo. Então resinas opacas normalmente a gente usa para fazer para término, né, para a gente conseguir ver algum término, ou então você quer fazer algum mockup que você queira ver realmente como que tá ali a curva do sorriso. E aí tem resina cinza, tem resina bege, tem resina salmão. Todas são muito boas, eu particularmente prefiro a cinza, eu gosto mais da cinza. Mas tem gente que gosta de usar a bege ou a salmão para conseguir maquiar em cima. Porque essas resinas elas conseguem, entre aspas, né, mimetizar a dentina. Então a maquiagem fica muito melhor ao olho de quem está fazendo, né, de quem está fazendo aquela peça. Ela consegue maquiar melhor do que se fosse numa resina com um substrato escuro, que no caso seria uma resina cinza ou uma resina preta também. Já a nossa segunda resina são resinas biocompatíveis, ou seja, resinas que podem ficar um longo período na boca que não vai ter problema. E aí, quais resinas são essas? São resinas para placa de bruxismo, resinas para provisório, resinas para guias, né? Por exemplo, às vezes a pessoa vai fazer uma guia de ortognática e quer esterilizar essa resina também. Então são resinas que são biocompatíveis. Elas podem ficar bastante tempo na boca, né? Um longo período na boca. São registradas pela Anvisa, tá? A gente tem que sempre prezar por isso, por ter registro na Anvisa essas resinas biocompatíveis. E os polímeros dela, né? O que torna ela biocompatível são os polímeros dela, que são polímeros são polímeros diferentes, polímeros com tratamento diferente, né? Um polímero que vai poder ficar na boca. E por que a gente não fala que só existe uma única resina biocompatível? Porque existem resinas para diferentes finalidades. Então, eu dei o exemplo da guia de ortognática. Muitas vezes a pessoa quer esterilizar aquela guia, né? Quer levar na autoclave a guia para poder levar para o hospital. Então, ela precisa aguentar uma temperatura maior para ela não craquelar. Resina de placa de bruxismo. Então a resina de placa de bruxismo ela é mais transparente, né? Ela tem ali a sua dureza também, uma dureza diferente. Tem também resina para provisório. Então resina para provisório tem carga e tem diferentes cores. Então tem cor A1, A2, A3, B1, acho que tem até BL, existe também na escala Bleach, para que a pessoa possa fazer o provisório de acordo, né, já saia de acordo ali com o que você está propondo na boca da pessoa. Então também às vezes ela vai fazer algum mockup shell, né, aquele mockup que a gente coloca, encaixa na boca para ver se está
da maneira que você quer, né? Você não faz com a bisacrílica, você faz com ele direto em boca. Então existem diferentes finalidades para resina biocompatível. E a nossa terceira resina são resinas castables, né? Falar chique aqui, resinas castables. São resinas calcináveis. Então, elas têm uma composição um pouco diferente também. Normalmente, elas levam um pouco mais de cera na sua composição para que ela tenha um tempo de ebulição correto, para na hora que você for injetar, né? Injetar aquilo que você está fazendo, ela consiga evaporar totalmente e deixar o mínimo possível de resquício. Então, as resinas calcináveis, elas são utilizadas normalmente por pessoas que fazem injeção, né? Seja injeção de metal, de porcelana, enfim. Você ia usar cera de qualquer maneira, só que, né, pode ser que você use o cotejador, faça lá bonitinho com cera. No caso, você vai imprimir, você vai jogar no software, fazer a impressão ali nas impressoras e aí você vai levar para queima. O interessante que a gente pode fazer também nessa parte de fundição é que na própria peça a gente pode já criar o sprue para que a gente consiga fazer essa injeção. Então, na própria peça impressa, você teoricamente não precisa, você pode fazer, mas não precisa. Você pode colocar já o sprue direto no seu projeto, já imprimir assim e já colocar para injetar assim também. E falando em resinas, uma pergunta que vocês sempre mandam para mim é: Danilo, qual resina que você utiliza para fazer essas coisas? Então eu sempre prezo observar alguns pontos na resina quando eu vou comprar elas. A primeira de tudo é se tem Anvisa, principalmente porque eu faço muita placa de bruxismo, alguns provisórios, então eu sempre procuro resinas que tenham Anvisa. Resinas que tenham boa durabilidade também e que tenha uma baixa viscosidade. Isso depende muito da resina que você está comprando na questão da viscosidade, né? Resinas de modelo, normalmente elas são menos viscosas. Resinas biocompatível, por ter carga, normalmente elas são mais viscosas. Então, são mais ou menos esses 3 pontos que eu procuro em alguma resina. E pensando em resina de qualidade, a Prisma da Makertec Makira é uma ótima resina para isso. Ela tem esses 3 pontos que eu falei para vocês e são uma empresa super séria, gente. Fui lá na fábrica deles, conheci o pessoal, são pessoas que fazem testes em todos os tipos de impressora e querem que o consumidor final seja o melhor beneficiado com isso. E eu busquei uma empresa séria para fazer uma parceria para o canal e sim, conseguimos uma parceria e quem ganha isso é você, porque tem um belo de um cupom de desconto, tem 10% de desconto. O que você vai fazer? Você vai clicar no link que está aqui na descrição, eu vou deixar para vocês logo no comecinho. Vai clicar lá no link, fazer a compra que você tem que fazer, ir lá no site e colocar o cupom DANBIANCHI com CHI no final, Bianchi, DANBIANCHI10, tá? Então você vai ter 10% de desconto, isso vai ajudar a mim, vai ajudar a empresa e vai ajudar você também a economizar. Então basicamente são esses os 3 tipos de resina que a gente utiliza na odontologia como um todo. Você tem que buscar resinas que são de qualidade e principalmente quando a gente vai levar na boca, né, procurar resinas com Anvisa. Então espero que tenham sido úteis essas dicas que eu dei para vocês. Curtam, compartilhem esse vídeo, é uma dúvida que a maioria das pessoas têm, então vai ajudar você bastante, principalmente se você está começando na parte de impressão 3D. Gente, obrigado, um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu!